Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos! Estamos chegando com mais um novo programa, mais um novo ADV Jus. E como de sempre, faço questão de começar agradecendo a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, das redes sociais, do Facebook, no Instagram e também, principalmente, através do nosso site que é o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo o meu colega advogado e professor universitário, o Dr. Danilo Cimini. O Dr. Danilo Garnica Cimini é advogado, professor universitário, mestre em Direito e doutorando em Ciências Humanas e Sociais. A nossa pauta de hoje, a importância do direito internacional privado para o advogado. Pauta mais que sugestiva. Fique aqui, o ADV Jus já está no ar. Bom programa para você. Doutor, Direito Internacional, como que surgiu a ideia, né? Já foi na graduação que o senhor se interessou por essa área e começou a trabalhar? O que acontece, né? Eu já na graduação eu comecei a ter interesse pelo assunto e no meu mestrado eu fui fazer mestrado na Unesp de Franca e na Unesp de Franca também existe o curso de Relações Internacionais. Lá eu conheci uma professora que foi minha orientadora, a professora Regina Leisner, que era minha orientadora lá no mestrado em Direitos, mas também professora no curso de Relações Internacionais. Então a minha trajetória acadêmica está nessa intersecção entre o direito e as relações internacionais. Então no meu mestrado, por exemplo, eu discuti a constitucionalidade da atuação internacional dos municípios no Brasil. E hoje no meu doutorado, lá na Universidade Federal do ABC, eu discuto controle de convencionalidade, que é um tema também relacionado ao direito internacional. E hoje eu sou professor de Direito Internacional na UNAERP, nos cursos de Direito e Relações Internacionais. Certo. Olha, inicialmente eu gostaria de uma breve reflexão sua, né, no enfoque do direito internacional privado, doutor. Sim, o direito internacional público, o que é o direito internacional público? É a disciplina jurídica da sociedade internacional. Então é um conjunto de regras e de princípios que visam regular a atuação dos entes que compõem a sociedade internacional, basicamente estados, organizações internacionais e indivíduos, né? Então nós estudamos o direito internacional público, temas como nacionalidade, extradição, tratados internacionais, etc. Já o direito internacional privado, nós falamos que é um direito que tem como missão resolver os conflitos de leis decorrentes de uma relação jurídica com conexão internacional. Então, traduzindo do juridiquês, né? Imagine eu moro no Brasil, você mora na Argentina, e nós estabelecemos uma relação jurídica qualquer. Surge a dúvida, qual lei é aplicável a essa relação jurídica? Será que é a lei brasileira? Será que é a lei da Argentina? Então, isso é um conflito de leis. Como no direito nós temos que buscar a segurança jurídica, aí vem o direito internacional privado e nos dá a resposta. Parece radical, né, doutor? Exatamente. Quais podemos considerar como fontes balizadoras do direito internacional privado? Quais fontes podemos considerar aí como vigas mestras, né, doutor? Num primeiro momento, às vezes quem não tem muito contato com a disciplina acha que no direito internacional privado nós só estudamos fontes internacionais. Tratados internacionais, convenções e etc. Mas não. No direito internacional privado, eu estudo duas fontes. Fontes internas, nacionais, e fontes internacionais ou externas. Começando pela Constituição. A Constituição sempre é uma fonte importante. Então, na Constituição de 88, nós encontramos regras relativas, por exemplo, à cooperação jurídica internacional, né? O artigo 4º, que é um artigo importante, que trata dos princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil. A LINDB, uma lei que a gente esquece lá da faculdade, né? Que na minha época era Lei de Introdução ao Código Civil, agora é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então você tem lá dentro da LINDB várias regras importantes do direito internacional privado, Código Civil, Código de Processo Civil e também tratados internacionais. Por exemplo, nós temos uma convenção importante que o Brasil é signatário, que é a Convenção de Nova York sobre cobrança de alimentos no estrangeiro. Uma outra convenção importante
a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, e por aí vai. Então, eu tenho 2 tipos de fontes, que eu, como profissional, tenho que me atentar, né? Fontes internas, nacionais, ou fontes externas internacionais. Seria recomendado e apropriado o conhecimento de domínio de uma língua estrangeira para atuação nesta área? Sim, sim. O inglês hoje eu brinco que já virou carne de vaca, né? Todo mundo tem que saber. Sim. E para nós aqui que estamos na América do Sul, eu diria que o espanhol, né? Já que estamos inseridos no Mercosul. O Mercosul é um bloco importante para nós, né? Então, pelo menos o inglês e, se for possível, mais uma língua, no nosso caso, espanhol, uma língua outra, francês, italiano, sempre é bom. Dentro do direito internacional privado, onde e como, né, se situa ali os tratados internacionais? Onde eles estão inseridos? O que acontece? Hoje no direito internacional, de um modo geral, depende da natureza, do caráter dos tratados. Então você tem a posição do STF hoje qual é? Tratados em geral têm status de lei ordinária. Já os tratados internacionais de direitos humanos, depende. Se eles foram incorporados seguindo o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, que é votação em 2 casas, nas 2 casas do Congresso, 2 vezes, que é o mesmo procedimento de emendas constitucionais. Então, se o tratado é incorporado nesse procedimento, ele tem status de emenda constitucional, que é o que acontece com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O Brasil incorporou essa convenção nesse procedimento, então tem status de emenda constitucional. Agora, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele, por exemplo, não é incorporado nessa sistemática, ele é incorporado pela sistemática comum, vamos dizer, na maioria simples, né? Aí ele tem status de supralegalidade. É uma visão hoje dominante no STF. Esse debate acabou sendo introduzido principalmente pela atuação do ministro Gilmar Mendes. Então, depende do assunto do tratado internacional, ele vai estar de uma forma ou de outra dentro aí do ordenamento jurídico. Sim, sim. Doutor, o que pode ser colocado, né, com relação às normas jurídicas que estão também ali junto com o direito internacional? O que acontece? O direito internacional privado, ele é bem amplo. Então, as suas normas jurídicas tratam de vários assuntos. Então, essas normas tratam de contratos, de sucessões, discutem direito de família, questões envolvendo casamento, adoção internacional e assim por diante. Então, é um direito multifacetado. Eu diria que essas normas jurídicas, consequentemente... Sim. E sobre o prisma do Código de Processo Civil de 2015, né, o que pode ser refletido? Sim. No Código de Processo Civil de 2015, com vigência a partir de 2016, nós temos lá no comecinho do Código algumas regrinhas importantes para o direito internacional privado, especialmente referentes à competência internacional e também à cooperação jurídica internacional. Então, os artigos 21, 22 e 23 tratam da competência, porque às vezes o advogado tem que se questionar, será que eu posso entrar com essa ação no Brasil? Ou será que eu tenho que entrar com ação no estrangeiro? Então, o Código de Processo Civil, ele faz uma divisão na competência internacional, competência concorrente e competência exclusiva. O que significa? A competência concorrente, as partes podem escolher. Então, ou elas entram com uma ação aqui no Brasil ou no estrangeiro, fica a critério das partes. Por exemplo, ações envolvendo relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Se for um caso desse, você pode entrar aqui no Brasil, não tem problema. Agora, o artigo 23 do Código de Processo Civil, ele trata da competência exclusiva. Aí aqui não tem escolha. A ação deve ser proposta obrigatoriamente no Brasil. Então, exemplo, né? Ações envolvendo imóveis situados no Brasil. Se o imóvel está situado no Brasil, eu tenho que entrar com a ação obrigatoriamente no Brasil. Isso. E além disso, eu tenho também a possibilidade de uma cláusula de eleição de foro. Então, no contrato internacional, eu posso inserir uma cláusula de eleição de foro escolhendo a autoridade, desde que não seja um caso de competência exclusiva. Então, no direito internacional privado, eu não posso alterar a competência exclusiva por meio de uma cláusula de eleição de foro. Essa é uma observação importante. E regras também referentes à cooperação, carta rogatória,
homologação de decisão estrangeira, auxílio direto e etc. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADVJus, é o ADV especial. Nós vamos falar de direito urbanístico com o Dr. Roberto Guimarães. Confira. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar, dentro do direito urbanístico, das espécies de regularização fundiária, que são 3. A primeira é a regularização fundiária de interesse social, destinada à regularização de assentamentos urbanos informais. E a finalidade é titular os seus ocupantes de baixa renda. Portanto, ela é destinada às pessoas de baixa renda. Essa regularização ela é feita em parceria dos municípios com o Estado. E esse programa chama Cidade Legal. Passando para a segunda espécie, nós temos a regularização de interesse específico, destinada às pessoas não enquadradas naquela de interesse social. Essa espécie de regularização ela é promovida, os agentes promotores são as pessoas, os beneficiários individuais ou coletivos, o Ministério Público ou as associações formadas naquele núcleo para gerar essa regularização fundiária. E por fim, nós temos a regularização sumária, ou seja, a inominada, que não é nem a de interesse específico e nem a de interesse especial. E ela é destinada à regularização daqueles assentamentos, aqueles núcleos urbanos informais, porém consolidados e de situação irreversível em relação ao restante da cidade. Essa tipo de regularização, como o próprio nome diz, ela é sumária porque ela é rápida. Basta que a prefeitura ateste, certifique que a consolidação aconteceu anteriormente a 1979, cujo marco é a 6766 de 79. Pessoal, é bom observar que é sempre bom você procurar um profissional especialista na área dentro do direito urbanístico para que lhe auxilie a promover as regularizações fundiárias. Em caso de dúvida, procure um profissional da sua confiança. Até breve aqui no ADVJus. Legal, muito obrigado, doutor. Agora chegamos no momento de exibir para você a nossa estante jurídica, a estante ADVJus. Veja aí. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual de Direito Processual do Trabalho. De acordo com o novo CPC, Reforma Trabalhista Lei 13.467, de 2017. Já é a 15ª edição. Autoria Mauro Schiavi, editora LTR. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Legal, momento de intervalinho aqui no ADVJus, que é rapidinho, já voltamos. Aguarde, por favor. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios meu colega advogado e professor universitário, o Dr. Danilo Garnica Cimini. E nós estamos falando a respeito da importância do direito internacional privado para o advogado. Doutor, nesse instante, eu te pergunto, quanto ao foco mais voltado ali para o direito civil,
né, em relação ao direito internacional. Tem esse binômio aí, anda meio junto também, né? Sim, sim. Nós temos alguns assuntos do direito civil que a gente chama de direito civil internacional, né? Então, o direito internacional privado se preocupa com assuntos como, por exemplo, casamento, contratos, sucessões, bens, pessoas jurídicas e outros assuntos aí do direito civil, por isso que a gente chama de direito civil internacional. Certo. Nós temos algumas regras dentro da LINDB e algumas regras também dentro do Código Civil. Agora, no Brasil, né, existem, evidentemente, já falei aqui um pouquinho, várias formas aí de se contrair matrimônio, né? Agora, qual a visão ofertada, doutor, neste caso aí, pelo direito internacional público? O que acontece? O direito internacional ele também se preocupa com o casamento e pouca gente sabe da importância dos consulados, né, das embaixadas e do consulado. O consulado do Brasil no estrangeiro, ele pode celebrar casamento. Então, ele pode celebrar casamento, ele pode praticar os atos de registro civil, certidão de nascimento, certidão de óbito e assim por diante. Então, nós temos o chamado casamento consular, né? A lei brasileira permite isso. Então, imagine a seguinte situação. Dois brasileiros que estão no estrangeiro e eles querem se casar, né? Eles podem procurar o consulado do Brasil no estrangeiro, desde que ambos sejam brasileiros, para poder se casar no consulado. Então, é uma questão em que o direito internacional privado se preocupa, né? O chamado casamento consular. Ou, se for o caso, eles podem também procurar a autoridade estrangeira. De qualquer forma, é importante deixar claro que o casamento consular ele não é uma obrigação, tá? É só uma facilidade que o casal tem se ambos forem brasileiros, né? Ambos devem ser brasileiros para poder casar no consulado do Brasil no estrangeiro. Senão, nada feito. Aí tem que procurar a autoridade local mesmo. Doutor, agora eu quero até fazer um parênteses, essa questão ela foge só um pouquinho aqui do direito internacional, mas é uma questão, ela é evidentemente pertinente, mas é uma curiosidade. Aqui no Brasil agora abarcou-se aí a possibilidade do casamento homoafetivo, né? Como que isso é visto mais ou menos, assim, em linhas gerais, dentro do direito internacional público? Também depende muito de país para país, né? Você tem ainda, inclusive, países que criminalizam as relações homoafetivas. Sim. Então, você tem que analisar país por país para saber se aquele país onde você está permite ou não, né? Então, ainda é um problema que tem que ser enfrentado, tem que ser discutido. Certo. Depende, né? Estados Unidos, Inglaterra, né, doutor? E aí volta a questão do casamento consular, porque o casamento consular ele tem essa missão, né, de facilitar o casamento. Então, imagine que você e a sua noiva moram num país onde aquele país exige que você tem que seguir uma religião X para se casar. Então, para facilitar a sua vida da sua noiva, você pode procurar o consulado do Brasil. Certo, aí simplifica tudo, né? Simplifica. Doutor, existem países, né, que, assim, seriam interessantes, do ponto de vista aqui do nosso querido Brasil, né, que tivesse aí um tratado internacional com o Brasil. A gente sabe muito bem que tem, assim, inúmeros países que são simpáticos à nossa pátria aqui, né? Mas na sua visão, dentro do direito internacional, existem talvez algumas nações que poderiam ter tratados aqui com o Brasil e não possuem, doutor? O Brasil ele tem uma posição bem atuante, digamos assim, em matéria de tratados. O problema do Brasil não é ratificar o tratado, o problema do Brasil é cumprir o tratado, ao contrário dos Estados Unidos. Certo. Já os Estados Unidos, eles geralmente não ratificam muitos tratados internacionais. Só para fazer um paralelo, o principal tratado internacional de direitos humanos aqui nas Américas é a chamada Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José da Costa Rica. Sim. O Brasil é signatário, os Estados Unidos não são. Então, o problema do Brasil hoje não é nem a questão de ser signatário, mas sim o cumprimento ou não desses tratados. Mas, de uma forma geral, o Brasil sempre faz tratados importantes. A gente tem um tratado que é o Protocolo de Las Leñas, né, no Mercosul, que fala sobre cooperação jurídica internacional. A gente tem dentro do Mercosul tratados que discutem extradição e etc. Então, de um modo geral, o Brasil tem essa postura, esse engajamento na assinatura e ratificação dos tratados.
Eu não sei te dizer assim, um especificamente, porque também depende do posicionamento do outro país. É. A gente não Isso pode aí pode forçar. mudar também, né, doutor? Dependendo do tipo da política, do representante lá que entrar, às vezes por questões ideológicas isso aí pode ou não mudar, né? Agora, existem assim, tratados, né, além de extradição, podem trazer mais, assim, quais previsibilidades, doutor? O que tem que a gente pode destacar, assim, que, olha, nós temos isso porque isso não pode, nós temos isso porque nós achamos que isso aqui é mais interessante? A gente tem hoje no direito internacional vários tratados que tratam, né, apesar do trocadilho, de vários assuntos. Então, o Brasil, como eu disse, tem essa postura de assinar e ratificar os tratados. Eu tenho tratados que falam de alimentos, da famosa pensão alimentícia. Eu tenho tratados que falam sobre cooperação jurídica internacional, carta rogatória, homologação de decisão estrangeira, etc. Extradição, questões envolvendo sequestro internacional de crianças, aquele caso famoso, né? O pai leva a criança para passar férias no exterior e não devolve. Isso, para nós, no direito internacional, é um sequestro internacional de crianças. O Brasil é signatário dessa convenção. Então, o Brasil tem aí vários tratados que ele já ratificou, né? Inclusive, se o Brasil não estiver cumprindo, um outro país pode, por exemplo, acionar o Brasil na Corte Internacional de Justiça. Então, hoje é muito mais uma questão de cumprimento, de fiscalização, do que necessariamente de assinatura e ratificação. Doutor, agora onde que reside, né, o tema sucessões ali dentro do direito internacional privado? Sim. Lá na LINDB, nós temos um artigo que trata desse tema sucessões, né? Então é muito comum. A pessoa, por exemplo, mora no estrangeiro, faleceu e deixou um apartamento aqui em Ribeirão Preto. Certo. Então, o que diz o Código de Processo Civil? Para a gente voltar um pouquinho nesse assunto da competência. É competência exclusiva do Brasil, do judiciário brasileiro, tratar aí da partilha de bens situados no Brasil. Então, se a pessoa deixou o apartamento no Brasil, o inventário tem que ser ajuizado aqui no Brasil. Então, o juiz brasileiro vai receber esse inventário. Então, a hora que o juiz brasileiro recebe esse inventário, qual lei que ele vai analisar? E aí entra também o direito internacional privado. A LINDB diz o seguinte: a lei, em regra, rege a sucessão é a lei do último domicílio do de cujus. Então, a pessoa morreu, por exemplo, na Argentina, deixou um apartamento em Ribeirão Preto. É o juiz brasileiro que vai analisar esse inventário, só que com base na lei da Argentina. Então, a lei da Argentina vai fornecer algumas informações importantes. Por exemplo, quem são os herdeiros, quanto cada um tem para receber, qual que é a ordem para receber e assim por diante. E tem uma questão bem específica, Marco, que fala da sucessão de estrangeiro se tiver cônjuge ou filho brasileiro. Aí é uma regra específica. Continua sendo a autoridade brasileira competente, só que a autoridade brasileira tem que analisar qual é a lei mais favorável ao herdeiro brasileiro. Então ele vai ter que analisar a lei do último domicílio do de cujus, a lei do país de nacionalidade do de cujus e, além disso, a própria lei brasileira. Ele vai verificar dentre essas três leis qual é a lei mais favorável ao herdeiro brasileiro. Então é uma questão de competência. Se o bem está aqui no Brasil, o inventário em relação a esse bem tem que ser ajuizado no Brasil. Competência exclusiva. Só que também envolve uma questão referente à lei aplicável. Qual a lei aplicável? Não é tão simples assim. Não. É isso mesmo. Meus amigos, mais um ADV especial. Nós vamos falar de administração e tecnologia jurídica. Dr. Rafael Barioni, veja. Olá, amigos do ADV Jus. Dentro da administração e tecnologia jurídica, hoje falarei do planejamento, estratégia e a indústria 4.0. As empresas nunca estiveram tão ameaçadas por novas tendências. Empresas estas que nascem a um custo cada vez mais baixo, crescem de forma exponencial e operam sobre um novo modelo de gestão. E esse novo ecossistema de inovação acelera mudanças e cria rupturas no mercado que as empresas consolidadas conhecem e dominam. Este é o conceito da indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial. De um lado, capital abundante e muita experiência. De outro, conhecimento e rebeldia.
E quando esses dois mundos aparentemente distantes se juntam, os ecossistemas inovadores prosperam e as empresas aceleram as mudanças e se preparam para o futuro. Evidente assim que vivemos um momento espetacular, ou seja, com possibilidades incríveis surgindo em vários setores. Ao mesmo tempo, precisamos acompanhar cada vez mais o passo acelerado da nova economia. Mas como se manter competitivo e acompanhar as velocidades dessas mudanças? Como conseguir planejar e acompanhar as estratégias com foco em resultados positivos? Para responder tais questionamentos, é importante ter em mente que a internet mudou a regra do jogo. Espaços físicos são substituídos por aplicativos e plataformas online. O custo fixo é reduzido e não é mais necessário um investimento muito alto para começar a empreender ou mesmo para se manter competitivo. Estratégias complexas e mirabolantes dão espaço para a simplicidade, inovação, conexão, intuição e agilidade. A informação fica cada vez mais acessível e o público cada vez mais exigente. Planejamento estratégico, com foco em resultados favoráveis, sempre foi e sempre será um pilar muito importante para a administração. Seja ela para os objetivos pessoais, seja para os objetivos profissionais, públicos ou privados. E o orçamento sempre será a tradução deste arranjo. Enfim, ocorre que agora as inovações tecnológicas e os dados transformados em informações empoderam os profissionais que atuam nesse segmento, na medida em que possibilitam reduções, controles, estimativas, indicadores, metas, previsões, empenhos e assertibilidade nunca antes vistos. Em breve voltarei com novos assuntos relacionados à administração e tecnologia jurídica. Legal. Olha, meus amigos, eu gosto muito, já disse, em particular, deste quadro que nós vamos apresentar agora, Momento Divino. Veja aí. Vinho Montes Malbec Reserva 2016. Ele é um vinho tinto encorpado. O seu olfato possui aroma de caramelo com uma ligeira picância, notas sutis de baunilha da maturação do carvalho. O paladar é poderoso, porém com sabores elegantes de ameixa e amora. Uva Malbec. Ele é produzido na vinícola Vinha Montes, região do Vale do Colchassa, no Chile. A harmonização vai muito bem com carnes grelhadas com gordura, massas ao molho vermelho e queijos duros. Uma delícia! Aproveitem! Tchim-tchim! Legal, muito legal. Doutor Danilo, eu quero te agradecer imensamente ter vindo aqui participar do nosso ADV Jus TV. Espero que realmente as questões aí de direito internacional vão suprir, evidentemente, todas as dúvidas. E quem tiver mais alguma dúvida é só mandar uma correspondência para cá em nosso endereço eletrônico, que é programa@advjus.net, que a gente encaminha pedindo a gentileza do nosso professor entrevistado, ok? Muito obrigado a sua presença comigo aqui hoje. Obrigado, foi um prazer, viu, doutor? O prazer foi todo meu. Tá certo. Olha, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Ou então que você curta, entra lá no nosso site, que lá com certeza vai ter o assunto jurídico da sua preferência. É www.advjus.net. ADV é especial, faça parte você também. ADV Jus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço e até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.